Contra tudo e contra todos, Mengão vence o Varmeiras e garante 3 pontos na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E ninguém cala esse chororô. Abel Ferreira chora após derrota e reclama de pênalti origem de gol do Flamengo. Felipe Luiz critica a postura do técnico do Palmeiras. Clube Paulista, através do diretor Anderson Barros, emite nota oficial. Arrascaeta sofre tentativa de assalto ao deixar o Maraca. E Boto cutuca o Palmeiras sobre a arbitragem. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Olha esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa rede. Vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família. Ontem eu tava no Maracanã, feliz igual pinto no lixo, como dizia o saudoso Apolinho Washington Rodrigues. O Mengão comeu porco assado, hein? Não tem essa de chororô não, hein? Começa com chororô não, que chororô é outro time, hein? Ô Palmeiras, ô Abel Ferreira, me ajuda. Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, me ajuda. Ô Anderson Barros, todo mundo chorando, reclamando de arbitragem. Que arbitragem? Ontem não teve o que reclamar. O Flamengo ganhou no campo, na bola, na raça, na vontade. O Flamengo foi melhor. Pronto e acabou. Vocês acham que vão ganhar todo jogo? Vocês acham que vão ter ajuda todo jogo? O Flamengo venceu o Varmeiras. Não é que é aquela música, ô produção? Tira a calça jeans, bota o fio dental, Palmeiras você não tem mundial. E agora vai completar 11 anos sem vencer o Flamengo no Maracanã. Mengão que completou aí, 6 pontos nesse Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Venceu no Allianz Parque e venceu ontem no Maraca. Como é que tá a tia Leila, hein? Falou alguma coisa aí? Não, tá em silêncio. Tia Leila Pereira tá em silêncio. Eu quero lembrar que hoje tem 100 mil reais no Pix do Milhão, hein? O link tá aqui no comentário fixado na descrição, ou você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e adquira já seus e-books com a raspadinha do Pix do Milhão. É a grande novidade. Raspou, achou, é Pix. Isso mesmo, ao adquirir seus e-books, você concorre a todos os prêmios da semana do Pix do Milhão. 100 mil hoje, 100 mil quarta, 1 milhão sexta-feira e raspou, achou, é Pix, com vários prêmios de até 20 mil reais. Então, para iniciar a semana, hoje eu tô sentindo, hein? 100 mil reais pode ser a sua semana da sorte. Então adquira já seus e-books. Gente, o Flamengo ontem fez um jogo de campeão. Jogou muita bola, não deixou o Palmeiras respirar. Como assim, Rafa? O Palmeiras ainda fez 2 gols. Calma que eu vou explicar. Inclusive eu falei ontem no meu pós-jogo, mas como o pós-jogo é logo depois do jogo e a galera desliga, vai comemorar, vai tomar aquele Danone, aquele gelo, e aí muita gente não acompanha o nosso pós-jogo. Então vou repetir aqui o que eu falei ontem. O Flamengo teve postura, teve raça, imposição. O Flamengo foi Flamengo e o Palmeiras jogou muita bola, tá, gente? O Flamengo venceu um time organizado, bem fisicamente. O Palmeiras é muito forte mentalmente, é um time muito bem treinado pelo Abel Ferreira. O Flamengo não ganhou qualquer time, ganhou o líder do campeonato. Ainda é líder, por um quesito lá de número de vitórias. O Palmeiras tem 1 vitória a mais, mas é o mesmo número de pontos. Então, assim, não dá mais para derrapar nesse Campeonato Brasileiro. Não dá mais para perder pontos bobos. O próximo jogo é contra o Fortaleza lá. Então não dá para derrapar. E o Palmeiras recebe o Cruzeiro no Mineirão. Mas no meio de semana é hora de virar a chave a Libertadores da América. Por isso que a gente vai falar muito do jogo de ontem, Campeonato Brasileiro, a importância desse jogo. O técnico Felipe Luiz disse isso aqui na coletiva. É o jogo mais importante, digamos assim. Tem os clássicos locais, claro, onde o ambiente, a intensidade do jogo, ele iguala qualquer coisa. Mas o clássico brasileiro hoje, de alto nível, no futebol da Série A, é o Flamengo e Palmeiras. São os 2 melhores elencos, na minha opinião. O Cruzeiro está chegando, tem um elenco muito forte,
forte investimento e com um treinador espetacular. Mas Flamengo e Palmeiras hoje tem os elencos que você vê o nível, né? O toque refinado da velocidade de reação, do pensamento dos jogadores, um nível acima do que eu tenho visto. É, portanto, sempre um jogo muito aberto, com chance de gol para os dois lados, jogo interessante. Eu estava percebendo ontem, o Flamengo, né? O Pedro jogou uma barbaridade, gente. Que grande partida do Pedro, foi o melhor em campo, foi o craque da torcida. O Pedro participou dos 3 gols, né? Fez aí a assistência pro Arrascaeta no primeiro gol do Flamengo, conseguiu segurar o zagueiro, fez o pivô, girou, deu o passe na frente, a Arrascaeta, pimba, sem chance pro Carlos Miguel. O segundo, ele sofreu o pênalti, o Jorginho foi lá e fez o gol, e o terceiro foi ele que fez o gol. Então, nota 10 aí para o Pedro, nosso artilheiro, mas foi um jogo assim muito europeu, né? Um jogo muito pegado, os dois times atacando, o Palmeiras indo para cima o tempo todo. Chegou ao primeiro gol, o Palmeiras, é verdade. Na minha opinião, faltou ali um pouco de malícia dos jogadores do Flamengo, ali do sistema defensivo, a bola na área do Flamengo. O Léo Ortiz tinha acabado de sair lesionado. Flamengo com a menos, o Danilo na beira do campo para entrar. Amigo, fura a bola, chuta pra fora do Maracanã, não pode ter mais jogo. O Flamengo não pode ficar ali com a menos, o Palmeiras atacando. Então faltou um pouquinho de malícia nessa questão aí. O Flamengo sofre o gol do Vitor Roque de cabeça naquele momento com 1 a menos em campo. Depois tomou um gol no finalzinho, mas o jogo já estava resolvido, 3 a 1, e aí o Flamengo toma um gol no final, 3 a 2, e o Piquerez ainda foi expulso. Mas assim, o Flamengo foi muito melhor do que o Palmeiras em campo, em todos os sentidos, em todos os quesitos. O Flamengo ganhou na bola, ganhou na raça, ganhou na vontade, ganhou na técnica, ganhou na tática, e o Palmeiras não pode reclamar. Eu falei aqui que a gente não ganhou um time qualquer, o Palmeiras não perdia por 3 gols há 65 jogos. Olha o que nós estamos falando aqui. O Palmeiras não perdia por 3 gols, como perdeu ontem, há 65 jogos. Felipe disse, esse é um dado importante para a gente saber que nós temos um time que é completo em todas as fases do jogo. Sabe defender, mas também sabe atacar muito bem. E dependendo da exposição e do risco que o adversário corra, nosso time consegue se adaptar de formas diferentes. Uma vitória importante. Chegamos numa situação parecida no primeiro turno e acabamos na frente, no final desse primeiro turno. Agora, queremos acabar na frente quando acabar o campeonato, que é o mais importante. Hoje estamos empatados em pontos e talvez o único campeonato do mundo que no confronto direto, se você vence 2 vezes a equipe que está empatada em pontos, você ainda não está à frente. Então, talvez isso mude, mas estamos felizes pela vitória e agora pensar na Libertadores. Nos preparamos da melhor forma que nos preparamos sempre, com as mesmas dinâmicas de treino. É verdade que tivemos uma interferência, onde nem meu pai pode assistir o treino, mas 3 pessoas assistiram. Pessoas que a gente nem conhece. Isso incomoda. Mas a única coisa que queremos é um campeonato limpo e justo e que ganhe o melhor. Só isso. Se assim for e o Palmeiras for melhor no campo e vencer o campeonato, aplaudiremos. Mas que seja no campo. Tá aí o Felipe deixando um recado. Ficou muito incomodado com o pessoal lá da ABCD, né, da controle de dopagem, de doping, que interrompeu o treino do Flamengo e 3 pessoas ainda assistiram os treinos, que nem o pai do Felipe Luiz assiste, e os caras conseguiram assistir 3 pessoas desconhecidas. Bom, mas nem tudo foi perfeito ontem, né? A gente poderia ter tido aí uma notícia ruim para dar hoje, mas graças a Deus deu tudo certo. Deus protegeu o carro do Arrascaeta. Em suas redes sociais, o Meia revelou que sofreu uma tentativa de assalto ao deixar o estádio. Apesar do susto, o uruguaio disse que está bem. Ele publicou, né, logo depois do jogo, quando ele deixou o estádio, ele disse isso aqui, ó, 7 anos no Flamengo, primeira tentativa de assalto saindo do Maracanã. Que momento desagradável passamos com a família. Graças a Deus estamos todos bem. E o Arrasca estava com a esposa, que está grávida, estava lá com umas crianças no carro, e os caras chegaram de pistola, e o carro era blindado, graças a Deus, mas vivemos aqui numa realidade complicada no Rio de Janeiro, né? Talvez seja a cidade mais violenta do Brasil. Eu não conheço as outras, mas a fama que o Rio de Janeiro tem é essa. Na mesma maneira que é boa, é a cidade maravilhosa, que encanta os olhos de quem chega,
né, com cartão postal, enfim, ela é violenta. E na saída do Maracanã, quando deveria ter mais segurança depois de um jogo, né, para proteger o torcedor, para proteger, né, a pessoa, família de bem que vai ao estádio, o Arrascaeta passando por essa situação. E não era assim um horário tarde da noite, né? O jogo terminou às 6, a saída dos atletas foi 8, ali por volta de 8, 8h30 da noite, num domingo. Então, quer dizer, não tinha segurança ali naquela hora, os caras chegaram para tentar levar ali o carro do Arrascaeta e graças a Deus, como ele disse, ficou tudo bem. Olha, o José Boto, diretor de futebol do Mengão, questionou as reclamações do Palmeiras após a partida. Teve muita reclamação do lado do Palmeiras e o Boto, antes de dar essa declaração, ele viu a coletiva do Abel, ele viu o zagueiro Gustavo Gomes, né? Enfim. E aí foi isso aqui, ó. O Boto disse: a arbitragem foi uma arbitragem sem casos. Não foi a melhor arbitragem, não foi. Houve muita falta que o árbitro não deu a favor do Flamengo, devia ter dado. 3 ou 4 faltas feitas em cima do Arrascaeta, feitas quase sempre pelo mesmo jogador, ele não deu cartão. Agora, se alguém está a reclamar, é porque não está habituado a ser julgado. Boto disse que a arbitragem foi normal, ele citou o episódio antidoping, também criticado pelo Felipe Luiz, para dizer que houve muita pressão nessa semana em cima de todos os lados. E aí, nesse momento, o Boto chutou o balde e disse: ficaram muito tempo calados. Vem uma arbitragem normal e estão reclamando, não é? É verdade que houve uma pressão grande na arbitragem. As pessoas têm de ter um consenso. Não foi só a arbitragem, foi o doping. Muita pressão. Eu acho curioso o Palmeiras está reclamando. Ainda não ouvi, mas estão reclamando. Acho que tem muita pouca coisa para se queixar. Aí o Boto. Felipe Luiz também na coletiva comentou sobre as polêmicas da arbitragem, né, no jogo. E fica chato todo jogo. Vão lá e perguntam para o Felipe sobre a arbitragem, né, quando o treinador ele tem que falar sobre o jogo, né, sobre os seus comandados, e aí a arbitragem não compete o Felipe falar, né, tem que ser um especialista, mas fica chato porque todo jogo é isso. Aí o Felipe falou assim, ó, no momento ele deu uma cutucada no Abel Ferreira, tá, porque o Abel criticou e muito, e aí o Felipe falou, no momento da substituição foi um erro mais nosso, de comunicação entre nós do que do árbitro. Mas não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada pela arbitragem. E convenhamos, se tem uma equipe que não pode falar de arbitragem, são eles, o Palmeiras. Para mim o resultado é justo. Tá aí o Felipe dizendo que o Palmeiras não foi beneficiado, não teve nenhum lance a favor do Palmeiras que o árbitro não deu, algum lance que prejudicou o Palmeiras, nada, zero. O zagueiro Gustavo Gomes, capitão do Palmeiras, disparou contra o árbitro Wilton Pereira Sampaio. O zagueiro afirmou que o árbitro desligou o microfone para falar besteiras. E o Gustavo Gomes disse: eu fico triste porque eu acho o Sampaio um bom árbitro, mas ele é um dos mais soberbos do futebol mundial. Estou há quase 8 anos aqui. Ele tem alguma coisa contra o Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras. Fico triste com isso. Ele fechou o microfone para falar besteira para mim. Isso aqui cabe um julgamento, tá, do STJD ao zagueiro Gustavo Gomes, né? O Caio Jorge, lá do Cruzeiro, ele fez um sinal com a mão assim, dizendo que a arbitragem estava roubando. Foi expulso. Vai ser julgado pelo STJD. Mas foi praticamente isso aqui que o Gustavo Gomes fez ontem, né? Eu fico triste porque eu acho que o como é que é o nome do árbitro, menino? O Wilton Pereira Sampaio é um bom árbitro, mas é um dos mais soberbos do futebol mundial. Estou aqui há quase 8 anos. Ele tem alguma coisa contra o Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras. Fico triste com isso. Ele fechou o microfone para falar besteira para mim. Ele está acusando, né, uma acusação séria ao árbitro Wilton Pereira Sampaio. Eu acho o Wilton Pereira Sampaio, não acho ele um grande árbitro, né, mas, assim, eu tenho as minhas ressalvas contra ele, mas, assim, é um dos árbitros que menos erra. Tá? É um dos poucos que se salvam na arbitragem do futebol brasileiro. O Wilton Pereira Sampaio, que foi bem apitando aí o Mundial de Clubes, né? Ele e o Ramon Abate-Abel. Só que o Ramon Abate-Abel ninguém sabe o que aconteceu com ele. Se perdeu completamente naquele jogo São Paulo e Palmeiras. Então tá aí, tá afastado, tá suspenso. E o Wilton Pereira Sampaio ele foi escalado para apitar Flamengo e Palmeiras, o principal jogo da rodada, talvez um dos principais do futebol brasileiro dessa temporada, porque ele foi utilizado um critério do árbitro que menos erra, tá?
ou seja, o menos pior. Quem é o menos pior? Devia ser a reunião lá na CBF. Vem cá, a arbitragem do futebol brasileiro tá uma M. Quem é o menos pior aí pra apitar esse jogo Flamengo e Palmeiras? Que eu não quero dor de cabeça. Deve ter sido assim a reunião, né? Aí tá lá, o Wilton Pereira Sampaio tá lá. E aí o Gustavo Gomes fez graves acusações aí a respeito do goiano. O Abel Ferreira iniciou a entrevista coletiva após a derrota por 3-2, avisando que não iria falar sobre a arbitragem. Mas na sequência, ele falou sobre o Wilton Pereira e que não concordou aí, né, com algumas atitudes. O Abel Ferreira disse: do árbitro não vou falar, nem da atuação do árbitro. Os lances estão aí. Essa foi a primeira resposta do Abel. Na segunda: já falei o suficiente, já fui expulso pelos árbitros por dizer o que eu estava pensando da arbitragem nesses 4 anos. E o que vocês jornalistas fizeram foi dizer que o treinador do Palmeiras era chato, que não defendia os árbitros, que nunca falou na profissionalização dos árbitros. Foram sempre contra mim. Agora as imagens estão aí. O comandante do Palmeiras depois analisou decisões de Wilton Pereira Sampaio e a primeira, um pênalti reclamado em cima de Gustavo Gomes, logo aos 3 minutos. Além de 2 faltas na origem do segundo gol do Flamengo, marcado após o pênalti de Fux em Pedro. E aí o Abel disse: na primeira oportunidade, podíamos não fazer o gol. Tínhamos um pênalti claro e podíamos não fazer o gol. Depois o adversário aproveita bem a situação e faz o gol. Temos outra situação a seguir, em que, na minha opinião, há uma falta em cima do Vitor Roque. O árbitro não marca a falta. Uma falta em cima do Fux, que o Pedro vira, tira vantagem da queda do Fux, mas o árbitro assim entendeu. Ele é o melhor árbitro brasileiro. Não sei se aqui ele debochou, se ele elogiou, eu não sei. Mas o Abel disse que não ia falar de arbitragem, mas acabou falando. Então, quer dizer, é um morde-a-sopra do cacete também esse Abel Ferreira. É chato pra caramba, rapaz. É muito chato e agora tá chorando, né? É engraçado. O Abel Ferreira, você reclamou dos pontos que foram beneficiados ao longo desse campeonato, que foram muitos. Você reclamou da arbitragem, chorou na vitória diante do São Paulo, que foi vergonhoso, né, que o Ramon Abate Abel deu a vitória para vocês. Os outros jogos também, os pênaltis inexistentes, os gols irregulares. Eu queria saber, Abel Ferreira, eu vou fazer esse trabalho, pegar todas as coletivas em que o Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem para ver se teve aí essa choradeira toda. Abel Ferreira saiu chorando do Maracanã, hein? O Abel, estamos chegando, estamos atrás aí, já estamos atrás, hein? Dá uma olhadinha aí no retrovisor, que nós estamos já aí, já tá sentindo já o Flamengo aí, né? O Palmeiras, através de Anderson Barros, emitiu uma nota dizendo que não ia reclamar da arbitragem, mas acabou reclamando. Que loucura, eu não aguento com isso, cara. Olha, a nota do Anderson Barros, que é o homem forte de futebol lá do Palmeiras, foi essa daqui. Diferentemente de alguns clubes que justificam seus insucessos culpando terceiros, não vamos responsabilizar a arbitragem pelo resultado de hoje. Perder ou ganhar faz parte do jogo. Estou orgulhoso pela forma como nos impusemos fora de casa contra uma grande equipe. Mas não podemos tolerar a hipocrisia. É inacreditável e inaceitável que o técnico Filipe Luís e o diretor José Botto sigam fazendo acusações contra o Palmeiras. Ainda mais depois de um jogo em que houve erros da arbitragem que favoreceram o Flamengo. Peraí, Anderson Barros, a nota oficial você disse que não ia falar da arbitragem e acabou falando. Isso é inacreditável, cara. Sobre esses erros, a direção do Palmeiras vai discutir com a comissão de arbitragem dentro dos fóruns adequados, como sempre faz. Vai ter uma visitinha da Leila novamente à CBF. Isso aí todo mundo sabe. E aí o Anderson Barros continua na nota. Respeito o Filipe Luís pela trajetória que construiu como atleta e que agora vem desenvolvendo como treinador, mas é falta de ética falar de outro clube da maneira como ele falou. Quanto às declarações do Botto, elas não me surpreendem. Basta nos lembrarmos da mentira que ele contou na zona mista do Allianz Parque após o jogo do primeiro turno, quando disse que dirigentes do Palmeiras haviam tentado invadir o vestiário da arbitragem, o que foi desmentido por todos, inclusive na súmula.
Espero que a Justiça Desportiva siga firme com quem, semana após semana, mente usa insinuações sem provas para pressionar em busca de benefício esportivo, pelo bem do futebol brasileiro. Essa pressão precisa acabar. O que vivemos nos últimos dias foi muito grave e requer uma reflexão de todos. Ah, que gracinha essa nota do Anderson Barros, diretor do Palmeiras, incomodado com as reclamações do Flamengo sobre a arbitragem. Gente, olha, ninguém mais pode reclamar da arbitragem, porque o Palmeiras não quer, o Palmeiras não deixa. Agora o Palmeiras vai lá na comissão de arbitragem dizer que tem clubes fazendo insinuações, tá bom? Ô Anderson Barros, ninguém vai mais reclamar, mas todo mundo vai ficar de olho nos jogos do Palmeiras, tá bom? Se tiver erro favorecendo o Palmeiras, a gente vai continuar gritando, tá bom? Aqui não, tá, Anderson Barros? Você me coloca uma nota oficial e que inicia falando, não vou dizer nada sobre a arbitragem. Mas você só fala de arbitragem na nota. Que loucura é essa? Me ajuda a te ajudar. Anderson Barros, é choro de perdedor. Aceita a derrota. O Flamengo ganhou no campo, ganhou na bola, pô. É Anderson Barros chorando, é Abel Ferreira chorando, é Gustavo Gomes chorando e a Leila também deve estar chorando nesse momento. É inacreditável, cara. Ou acha que o Palmeiras todo jogo vai ganhar beneficiado? Não vai, aqui não. E o Flamengo honrou o manto ontem. Os caras ganharam na bola, na raça. Não tem reclamação com a arbitragem, porque foi pênalti, não sei o que lá. O gol do Flamengo foi irregular, foi falta no jogador do Palmeiras. Brincadeira, hein? Olha só, gente. Para fechar aqui, o Flamengo volta a treinar amanhã. Na verdade, volta a treinar hoje, nesta segunda. Os jogadores que iniciaram o jogo contra o Palmeiras irão fazer um trabalho regenerativo e os reservas irão a campo no CT com o Felipe Luiz. O Flamengo não tem viagem, né? São 3 jogos em sequência no Rio. Enfrentou o Botafogo, venceu o Palmeiras e agora recebe o Racing quarta-feira, pela semifinal da Libertadores da América, é o primeiro jogo. E se você ainda não garantiu o seu pacote da Libertadores, eu vou deixar o QR Code aqui e o link no comentário fixado. E por que eu falo que é importante? Porque a Caravana do Haroldo é uma empresa séria, inclusive eu vou viajar com a Caravana do Haroldo. Tem muita empresa aí que deixa o torcedor na mão, então tomem cuidado. Elas colocam o valor lá embaixo, mas na hora de entregar, elas roubam o sonho do torcedor. Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Mas a Caravana do Haroldo, você faz a sua pré-reserva clicando no link ou aqui no QR Code e se o seu time não chegar à final, você tem o reembolso do valor. Isso mesmo, você tem o reembolso do valor. Você pode ir para Buenos Aires, na semifinal, o jogo da volta contra o Racing, e Lima, no Peru, onde vai acontecer a final da Libertadores 2025. E tem outros pacotes também, outros destinos. É a Caravana do Haroldo. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code ou clica no link aqui embaixo na descrição e faça a sua pré-reserva. Se disser que veio pelo Rafla, aí ganha um desconto ainda maior. Olha, gente, pedi desculpa que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas foram tantos bastidores, clima quente, após a vitória do Mengão ontem no Maracanã, que a gente, no vídeo da tarde, vai fazer a segunda parte. É quase que um episódio de série. Parte 1 e no vídeo da tarde, parte 2, com todos os bastidores, reclamação do Palmeiras. É muito chororô, amigo. Ah, meu Deus, como chora esse time lá do Tietê. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!